Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana. Nesse canal dou dicas de estudo e agora também dou dicas de inglês toda sexta-feira. Inclusive o último vídeo tá muito bacana. É sobre músicas que parecem românticas, mas não são. E eu fiz uma análise rápida da letra de 3 músicas naquele vídeo. Vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem. Mas no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da retomada da rotina. Eu sei que muita gente tira um tempinho aí nesse fim de ano, umas 2 semanas, até mesmo um mês, para relaxar, para não pensar muito em estudo, e tá super certo, é super saudável fazer isso, mas depois tem a outra parte, que é quando você retorna aos estudos, e muita gente às vezes não sabe muito bem como retornar e às vezes fica lutando por muito tempo até que consegue ajustar ali a rotina e continuar os estudos normalmente como era feito aí no ano anterior, né? Depois dessa pausa. Então hoje eu vim dar algumas dicas que podem ajudar vocês a fazer essa retomada de forma mais tranquila. Mas então, pessoal, como retomar, como retornar aí aos estudos? E primeiramente eu quero deixar 2 palavrinhas aqui para vocês que não devem ficar apenas nesse momento de retomada, mas devem ser levadas para o resto do ano, que é organização e planejamento, que são 2 coisas que eu tô sempre falando aqui no canal, porque a gente que estuda precisa muito disso. Você precisa ter ali tudo bem traçado para você conseguir seguir aquele planejamento ali de forma organizada para conseguir atingir os seus objetivos. Então, primeiramente, tenham em mente essas 2 coisinhas aqui, porque muita gente quer voltar e pegar ali de onde parou, mas não se planeja, não visualiza ali o que quer fazer ao longo do ano. Apenas volta e às vezes se frustra, porque aquilo não foi uma volta planejada. Então, as 2 primeiras palavrinhas que eu tenho para vocês são essas aqui: organização e planejamento sempre. E aí o que entra dentro dessa organização, desse planejamento? Primeiramente, você precisa definir como vai ser a sua rotina. Às vezes você tá numa escola nova, ou mudou de emprego, sua rotina no geral vai mudar e você tem que adaptar os seus estudos à sua nova rotina. Eu, por exemplo, a minha rotina mudou muito esse ano e eu tive que me adaptar, tô conseguindo me adaptar. Por quê? Porque eu me planejei. Por exemplo, se você faz um curso de inglês, entra ali no portal do seu curso, vê o que você já viu, o que você precisa rever, traça um planejamento semanal, nem que você pare um pouquinho toda semana para organizar, ou você já deixa um planejamento mensal organizado, e dê nome aos bois. E o que eu tô querendo dizer por dar nome aos bois? Não deixe o seu planejamento em aberto. Por exemplo, essa semana eu vou assistir 2 aulas do meu curso. Mas quais aulas você vai assistir? Porque muita gente deixa isso em aberto e acaba não fazendo nada. Então coloca lá: na segunda-feira vou assistir aula tal de módulo tal. Na terça-feira vou assistir tal aula, ou vou praticar tal habilidade do inglês. Fazendo dessa forma, tem menos probabilidade de você deixar de fazer aquilo. Porque quando você deixa tudo muito em aberto, fica tudo muito vago. Então, você não consegue visualizar aquilo ali. Por exemplo, se eu coloco lá às 7 horas eu vou fazer a aula tal, você consegue se visualizar sentado lá fazendo a aula naquele horário. Mas se você coloca, por exemplo, segunda-feira aula de inglês, não dá para visualizar em que momento isso vai acontecer, como isso vai acontecer, que tipo de aula você vai estar assistindo. É uma aula de gramática, é uma aula de pronúncia, então deixe tudo muito claro no seu cronograma. E para você que não faz um curso de inglês, mas tem que se organizar aí por conta, não deixe nada em aberto também. Segunda-feira vou estudar com o episódio de tal série, com tal episódio de tal série. Se possível, coloque até qual episódio você vai assistir. Você tem costume de estudar com música? Vou estudar com a música tal de fulano de tal. Não deixa em aberto, porque senão, gente, muita gente não faz. E é por isso que acaba que você, às vezes, tem o planejamento ali, tem tudo organizado, mas não tem nada definido dessa forma, e aí você acaba não fazendo. E aí, mas o meu planejamento não está funcionando. Talvez algumas melhoras, alguns ajustes vão ajudar o seu cronograma a funcionar melhor para você. E a próxima dica que eu quero dar aqui para vocês para essa retomada é que vocês não se comparem com o colega de vocês e sigam no ritmo de vocês. Se eu dou conta de estudar por 2 horas, é 2 horas que eu vou estudar, eu não vou estudar 5, 6, 7 horas. Eu vou ir no ritmo que eu dou conta. E se o meu colega tá estudando 5, 6 horas, problema dele. Gente, comparem-se com vocês
mesmos, porque vocês têm que ser melhor do que vocês eram ontem, mas vocês para vocês mesmos. Vocês não têm que ficar se comparando com o que o outro colega tá fazendo. Ah, mas o outro colega já tá falando. Não tem problema, você está na direção certa e você tá seguindo os seus passos e um dia você vai falar também. Não se preocupe com isso, continue fazendo o que você tem que fazer hoje, porque a gente tem muito isso de ficar ansioso, de mas o fulano já fala, o fulano tá estudando a mesma quantidade de tempo que eu e já tá falando, já tá se comunicando com o nativo. Mas gente, cada pessoa aprende no seu ritmo. A gente precisa conhecer o nosso próprio ritmo para justamente não deixar isso acontecer, a gente não se deixar levar por comparações, porque comparação é o que traz frustração e é o que pode te desanimar e fazer você parar totalmente os seus estudos. E isso não vai te ajudar de forma alguma. E ainda a respeito dessa questão da comparação, de tempos em tempos eu sinto necessidade de voltar aqui e falar um pouco para vocês a respeito disso. Por quê? Porque eu recebo muita mensagem de alguns de vocês se comparando com algum colega ou até mesmo comigo, que tô aqui no canal, que para muita gente sirvo de inspiração, que tô aí como um espelho para vocês. E sim, gente, o que eu quero é motivar vocês, impulsionar, que vocês vejam a minha evolução e se espelhem nela para vocês também evoluírem. Eu não quero de forma alguma ser a pessoa que tá aqui mostrando que eu evoluí como forma de desanimar vocês. Eu consegui em 2 anos e você aí que tá estudando há 2 anos ainda não conseguiu. De forma alguma é o que eu quero, por isso eu sinto muita necessidade de falar dessa questão da comparação aqui e pedir para vocês não se compararem com ninguém, comparem-se com vocês mesmos. Inclusive, eu gravei um vídeo outro dia, vocês já viram esse vídeo, alguns de vocês já viram esse vídeo, que é como saber se o inglês de vocês está melhorando. E naquele vídeo eu peço justamente isso, para que vocês comparem a evolução de vocês com a evolução de vocês mesmos e com a de mais ninguém. E uma vez que vocês decidam começar, gente, só comecem, se planejem e comecem, porque muita gente espera estar com tudo perfeito, tudo 100% planejado e estar conseguindo fazer tudo 100% perfeitinho ao longo do dia para poder começar. E a verdade é que em muitos casos isso não vai acontecer. Em muitos casos você vai lutar ali 2 semanas, 1 mês, até que a sua rotina se reajuste e você consiga estar fazendo quase todas as coisas que você costumava fazer aí relacionadas aos seus estudos. Então, só começa e as outras coisas vão se ajeitando ao longo do tempo. E aí, dentro desse só começa, o que eu recomendo? Que você faça um mapeamento aí do que você já estudou, do que precisa ser estudado e até mesmo, se preciso, se vocês verem essa necessidade, que vocês façam uma revisão do conteúdo que vocês já estudaram, para que vocês tenham tudo aí fresco na mente para essa retomada. Quando você revisa, você retoma ali os conteúdos, isso pode te dar um start aí, te dar uma motivação a mais para você retomar os seus estudos, retomar ali de onde parou e não fiquem muito pilhados com essa coisa, que eu vou esquecer, que eu fiquei 2 semanas sem estudar e agora eu já esqueci tudo. Se você tá sentindo isso, dá essa revisada. Mas muitas das vezes é só essa sensação mesmo, porque você ficou sem ter o contato com o inglês por um bom tempo, por um tempinho aí considerável, talvez 2 semanas, 1 mês, e por isso você tem essa sensação e depois conforme você volta, você vai começando a ver outros assuntos, começa a estudar de novo, retoma o seu listening, o seu write, o seu reading, o seu speaking inclusive, você percebe que na verdade você não esqueceu, só ficou um pouquinho enferrujado, precisava de um pouco de óleo ali nas engrenagens para voltar a funcionar como você funcionava antes. E aqui, pessoal, para encerrar, mais do que uma dica, eu vou dar para vocês um conselho que é: aproveitem essa motivação que surge com o início de um novo ano, porque acreditem ou não, essa motivação passa. E quando ela passar, pode ser que você não tenha aproveitado como deveria. Por quê? Os primeiros passos são sempre os passos mais difíceis a se dar na direção de qualquer coisa. Seja uma rotina saudável ali de alimentação, exercício físico ou até mesmo nos estudos. É sempre mais difícil começar. E se você usa essa motivação, esse momento que você tá cheio de energia,
para começar e dar os primeiros passos, eu tenho certeza que os passos seguintes vão ser mais fáceis. E mesmo que essa motivação já não esteja mais presente, você vai continuar fazendo porque você conseguiu tornar aquilo um hábito. E eu já falei a respeito aqui de hábitos, de motivação, de disciplina. Se você precisa de motivação, se você precisa de disciplina. E, gente, é a disciplina. No final, é a disciplina que vai fazer toda a diferença, ainda que você tenha se valido da motivação para começar, não é a motivação que vai te fazer continuar fazendo aquilo ali todo santo dia. É a disciplina. Porque um dos questionamentos que eu recebo bastante é o seguinte: de onde eu tiro motivação, de onde eu tiro disposição para fazer o que eu faço todo dia, para estudar todo dia, inclusive. E, gente, a verdade é, nem sempre vai ter motivação, nem sempre vai ter disposição. Às vezes é o que menos tem ali no meu dia e eu continuo fazendo o que eu preciso fazer. Por quê? Porque eu tornei das coisas que eu faço hábitos. É como beber água pra mim, é como escovar os dentes. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo ali todo dia e eu vou fazer, independente se tem motivação ou não. Porque eu também costumo pensar o seguinte: sempre que me vem algum desânimo, que eu penso em não fazer alguma coisa, até mesmo me deixo levar ali pela procrastinação, eu retorno ali e penso no seguinte: se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu não sou uma criança mais, eu sou uma adulta, eu sou responsável pelas coisas que eu tenho que fazer. Se eu quero chegar em algum lugar, quem vai ter que andar para conseguir isso ali sou eu. Ninguém vai pegar na minha mão e vai me mandar estudar. Não é como quando eu tava lá nos anos iniciais dos meus estudos, que vinha a minha mãe, a minha tia: ô fulaninha, já fez o dever? Fulaninha vai estudar, fulaninha vai pra escola. Não tem isso mais, gente. Então, se você quer estudar, se você quer aprender alguma coisa nova, é você por você mesmo e ninguém vai pegar na sua mão. Então, ter essa consciência já te ajuda a dar um passo aí em direção a criar esses hábitos e a tornar isso algo sólido dentro da sua rotina, de modo que você vai contar com disciplina e não motivação ou disposição, porque esses dois fatores nem sempre vão estar presentes no seu dia. E, pessoal, é normal vocês não voltarem aí com força total, conseguindo fazer 100% das coisas que vocês faziam antes, mas é como eu falei, aos poucos a rotina de vocês vai se ajustando, então não se desesperem, só comecem. Então, pessoal, essas foram as dicas de hoje, espero que tenham ajudado vocês e me contem aqui, vocês já retomaram os estudos, já voltaram a estudar, vocês deram uma pausa aí nesse fim de ano? Me contem aqui nos comentários, eu quero saber. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo.